Boa noite, minha gente querida. Espero que todos tenham tido um ótimo Dia das Mães, com muito amor, com muita paz. Que todos sejam bem-vindos e vamos começar. O livro é da Peregrina da Paz, 12 Passos rumo à Paz Interior. E ela diz: você não pode se enganar quanto à origem da luz. Você não pode cometer equívocos. Se a luz vem do íntimo de sua alma, você ganha um autoentendimento, um raciocínio claro, que permite a você discutir e explicar claramente suas ideias. A gente tem que procurar luz dentro da gente mesmo, né? Eu acho que é isso que ela quer dizer. Para não se enganar com luzes enganosas. A luz dos outros, que nem sempre é luz. Procurar dentro de nós a nossa luz, para termos mais entendimento de nós mesmos. Muito bem, vamos então para o Livro dos Espíritos, falando sobre as missões e as ocupações dos espíritos. Kardec perguntou: as ocupações dos espíritos são incessantes? Sim, são incessantes, atendendo-se que são sempre ativos os seus pensamentos, porque vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifique as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que têm de ser úteis. E Kardec faz uma pergunta complementar. Podemos conceber isso com relação aos bons espíritos. Entretanto, dá-se o mesmo com os espíritos inferiores, ignorantes? A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Você confia porventura ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só um homem instruído pode executar? Quer dizer, cada um está no seu adiantamento, na sua evolução e tem capacidade diferente, então tem ocupações diferentes. Então, os espíritos mais ignorantes como nós estamos muito longe de sermos superiores, né? Temos ocupações mais de acordo com o que a gente consegue, com a nossa natureza. Nós queremos fazer o bem também, nós queremos evoluir, mas a gente só pode chegar até um determinado ponto, até porque não conhece, não tem capacidade para fazer coisas mais intrínsecas, mais complicadas, né, espiritualmente falando. Os espíritos superiores já trabalham num nível mental muito mais complexo. Eles podem dinamizar as energias, eles têm uma capacidade de manipular essas energias de uma forma muito sutil. E essas são as ocupações deles. Então, a gente faz o que está ao nosso alcance.
Vamos passar para o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui a gente está no capítulo Pedi e Obtereis. E hoje a gente começa as instruções dos Espíritos. E a primeira tem o título de Maneira de Orar. É assinada por V. Monod. Não sei quem é. Foi recebida em Bordeaux em 1862. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos oram, mas poucos sabem orar. Que importa ao Senhor frases maquinalmente articuladas umas às outras, que fazem disso um dever, um hábito, que pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ser dita logo que o espírito tenha retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Ela deve subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a sua fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, pois é a sua alma que tem de se elevar para o Criador, de se transfigurar, como Jesus no Tabor, a fim de chegar lá nívea e radiosa, de esperança e de amor. Sua prece deve conter o pedido das graças de que necessita, mas de que necessita em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que se abreviem as provas, que se dê alegrias e riquezas. Rogue que se conceda os bens mais preciosos, da paciência, da resignação e da fé. Muitos dizem, não vale a pena orar porque Deus não me atende. O que é, na maioria dos casos, que se pede a Deus? Já lembrou de pedir o seu melhoramento moral? Não? Bem poucas vezes se tem feito isso. O que preferentemente se lembram de pedir é o bom êxito para seus empreendimentos terrenos e com frequência exclamam: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descessem ao fundo de sua consciência, quase sempre deparariam em si mesmos com o ponto de partida dos males de que se queixam. Peça, pois, antes de tudo, que se possa melhorar e verá que torrente de graças e de consolações se derramará sobre você. Ore incessantemente, sem que para isso se faça mister, se recolha ao seu oratório ou se lance de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento de seus deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistir os seus irmãos numa necessidade moral ou física. Não é ato de reconhecimento elevar a ele o seu pensamento quando uma felicidade lhe advém, quando se evita um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas roça sua alma, desde que não esqueçam de exclamar: seja bendito, meu Pai. Se humilhar diante do Supremo Juiz não é ato de contrição, quando se sente que faliu, ainda que por um pensamento fugaz,
para lhe dizer: perdoe-me, Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dê-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como se vê, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção aos seus trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, o santifica. Tenha como certo que um só desses pensamentos, quando parte do coração, é mais ouvido pelo nosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente o chama a hora convencional. Pois é, orar é uma conexão que a gente tem com Deus, com nosso Pai. Deve ser dita com o coração, como ele diz aqui. E não precisa ter um horário determinado. A gente faz essa nossa oração nesse horário que eu tento obedecer, porque a gente tem uma conexão também com os nossos amigos espirituais que também comparecem para nos ajudar. E como temos um compromisso, né, de estarmos juntos nesse horário. Mas cada um vai ouvir também no seu horário habitual, na hora que pode, na sua possibilidade. Mas fora isso, a oração da manhã, a oração da noite e no nosso dia a dia, a nossa oração são as nossas ações, o que a gente faz de bom, aquele pensamento bom que a gente emite para as outras pessoas, as palavras que a gente diz de bem, de Deus para os nossos irmãos. Isso também é oração. Não precisa recitar nenhuma reza, não precisa parar tudo para se concentrar. A oração é do coração mesmo. Então, vamos terminar as nossas leituras e os nossos pensamentos com a trovinha Divina Bênção, de Casimiro Cunha, do livro Através do Tempo, psicografado por Chico Xavier. Desse modo, cada dia, em toda dificuldade, cultive, seja onde for, a bênção da caridade.